Seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo do módulo 5, onde eu vou te ensinar uma das minhas armas secretas, uma das melhores estratégias para você que vai conversar com texto com as garotas, que são as induções ou pressuposições de encontro. Eu uso demais essa técnica porque ela me dá informações sobre a facilidade do encontro acontecer. Então, quando eu uso essa técnica, eu já sei se a garota está predisposta a sair comigo rápido, a não sair comigo, o quão trabalho eu terei na conversa para convencer ela a sair comigo. Então, é uma técnica ótima. Ela me dá informações também sobre as intenções dela no encontro, muitas vezes. Às vezes dá para saber, com essa técnica, se a garota vai ser um pouco mais difícil de você conseguir sexo, se é uma garota mais aberta a sexo, enfim, e cria uma espécie de comprometimento invisível. Então, quando você usa a indução de encontro, quando a garota te diz sim, quando você induz, quando ela concorda com você, mesmo não tendo aceitado sair com você ainda, você vai ver como que funciona essa estratégia, ela meio que se compromete. Ela já tá te falando sim, já tá aceitando que vai sair com você, mesmo antes de você convidá-la para sair. Você só induziu, você só pressupôs. Então, eu vou te mostrar como é que funciona essa técnica. É bem simples e você pode usar nas suas conversas agora mesmo. Então, mas antes de te mostrar, é importante você saber quando que você tem que usar. Cara, na verdade, você pode usar essa técnica em qualquer parte da conversa, até na mensagem abridora. Pode ser a primeira mensagem já começar com uma pressuposição, com uma indução de encontro. Você vai usar sempre que você quiser extrair informações sobre a possibilidade do encontro, porque às vezes você está conversando lá mó tempão com a garota e ainda não sabe o que vai acontecer quando você chamar ela para sair, mas às vezes você não quer ser tão direto logo de cara. Então você pode usar a pressuposição para saber se vai rolar o encontro de uma forma sutil. Depois também que ela der, ou que você perceber alguma informação ou característica sobre ela. Então, por exemplo, se ela te dá um dado, eu sou psicóloga ou eu sou médica, enfim, você pode usar isso para fazer a pressuposição do encontro e eu vou te dar um exemplo de como você vai saber isso. E quando ela mostrar admiração sobre alguma característica sua, você também pode usar isso a seu favor. Então vamos ver alguns exemplos, e eu vou dar alguns exemplos aqui de bate-pronto, pensando agora, só para você entender como é que funciona. Então, tipos de induções. Basicamente tem induções relacionadas a ela e relacionadas a você. Aqui tem um exemplo de uma indução relacionada a ela. Eu olhei, nesse caso, o perfil dela e vi que em todas as fotos ela estava sorrindo muito. Então, o que eu mandei na primeira mensagem? Você vai ser sorridente assim no nosso primeiro encontro também? O nome dela, haha. Aí ela, haha, acho que sim, boa tarde, Elias. Mas ela falou, acho que sim. Então eu falei, então quer dizer que eu só vou ter certeza quando a gente sair. Boa tarde. Ela, exatamente. Então, o que eu senti aqui? Fácil sair com ela. Não vou ter tanto trabalho assim para sair com ela, ela já está aceitando. Mas basicamente, como é que é a formulazinha disso aqui? Você não pensa em fazer ou agir de tal maneira em nosso primeiro encontro, né? Então, ela tem uma característica, você coloca aqui a característica e pressupõe. Então, por exemplo, a garota, ela tá lutando boxe na foto. Você não pensa em me dar um soco se eu pegar na sua mão no nosso primeiro encontro, né? Ou você não pensa em me dar um tapa se eu tentar te beijar no nosso primeiro encontro, né? Você não pensa em me dar um chute de kickboxing se eu tentar te beijar no nosso primeiro encontro, né? Percebeu? Então você vai olhar as fotos, vai pegar alguma característica dela e falar, você não pensa em fazer isso no nosso primeiro encontro. Bem simples. Então aqui outro exemplo. Olá, você não vai com esse boné. Ela veio puxar papo comigo e ela estava usando um boné e nesse boné estava escrito, se eu não me engano, fica comigo, alguma coisa assim. E eu falei, pô, é um boné que chama atenção, se fosse qualquer outro boné, talvez não, a mensagem não seria tão boa. Mas como era um boné escrito fica comigo, eu achei que uma mensagem interessante seria essa. Você não vai com esse boné no nosso primeiro encontro, né? Ela falou, ó, talvez. Então ela já deu uma meio de dificinho aqui. Eu falei, então vamos fazer um trato. Você leva ele na bolsa, se tiver legal, você coloca. Se não, você guarda. O que você acha? Ela acha ótimo, fechado. Então, com um frame de pressuposição de encontro, de indução de encontro, o encontro praticamente marcado aqui. Então, ela já aceitou sair comigo, mesmo sem eu ter chamado ela para sair.
Então eu não cheguei no momento e falei, nossa, vamos sair, o que você vai fazer hoje à tarde? Eu já induzi o encontro de uma forma muito sutil no meio da conversa. Então, basicamente, é a mesma estrutura. Você não pensa em fazer, agir, vestir, levar, usa um verbo aqui e alguma característica ou ação que ela possa fazer no nosso primeiro encontro. Então, bem simples. Por exemplo, se você extrai uma informação da garota, como tem aqui, depois que ela der ou que você percebeu alguma característica sobre ela, por exemplo, ela é psicóloga. Você não vai me analisar no nosso primeiro encontro, né? Você não vai ficar me analisando no nosso primeiro encontro. Ou ela é fisioterapeuta. Você não vai ficar me massageando no nosso primeiro encontro, né? Chato. A gente precisa de um pouco mais de tempo para isso. Ou ela é professora. Você não vai me dar uma aula de beijo no nosso primeiro encontro, né? Eu acho que a gente primeiro precisa conversar. Não é assim de você chegar querendo me ensinar a beijar. É muito chato isso, né? Percebeu como é que você usa isso? Então, muito simples. Agora, o outro exemplo é relacionado a você. Então, basicamente a fórmula é: eu não quero nem ver sua cara, ou eu não quero nem ver, eu não quero, cara, não quero nem imaginar, não quero nem pensar o que vai acontecer quando eu disser, mostrar X no nosso primeiro encontro. Então a fórmula está aqui. Você vai substituir de acordo com a conversa, de acordo com a mulher. Então não vai ser é uma mensagem que você tem a estrutura dela, mas não é uma mensagem copia e cola. Você vai ter que pensar um pouquinho, você vai ter que analisar a garota, você vai ter que pensar como você pode usar isso, mas a estrutura está aqui, então está muito fácil. Então, por exemplo, eu estava conversando com essa garota aqui, aí ela tinha perguntado, porque na descrição do meu perfil tem uma mensagem lá de curiosidade, ela perguntou o que que era, eu falei, você está curiosa, né? Eu não quero nem ver a sua cara quando eu contar o que ela significa no nosso encontro. Aí ela deu risada, não, eu não tenho vergonha, não mesmo. Aí você leva o gatinho, ela quis escrever gatinho aqui, depois ela arrumou. Você leva o gatinho também, porque eu tenho uma foto com o gato no perfil. Então ela já se jogando pra cima de mim. Eu nem tinha mencionado nada e ela já praticamente marcou o encontro por mim. Então, eu não quero, basicamente isso um pouco diferente do exemplo anterior, é uma coisa que você vai fazer, não é ela que vai chegar sorrindo. Eu não quero nem ver o que você vai fazer quando eu fizer isso no nosso primeiro encontro. Ah, então você gosta de massagem? Não quero nem ver sua cara quando eu fizer a melhor massagem no seu pescoço do mundo no nosso primeiro encontro. Ah, não quero nem ver sua cara quando eu cozinhar pra você um prato não sei das quantas no nosso primeiro encontro. Se você tem uma foto cozinhando no Tinder, a garota puxa papo, vocês estão conversando, nossa, um cozinheiro, meu, não quero nem ver sua cara quando eu fizer você pensa no nome de um prato bom aí no nosso primeiro encontro. Pressuposição, indução, qual que é o segredo dessa técnica? É você trocar a palavra se por quando. É o frame, porque se a gente tiver um encontro é uma coisa, quando a gente tiver um encontro é outra. Você percebeu a diferença? Se a gente sair, quando a gente sair. Quando a gente sair, mostra que é uma questão de tempo até você sair com a garota. Se é uma coisa que você não tem certeza se você vai sair ou não. Então, se é uma coisa incerta e quando é uma coisa certa. Você só não sabe a hora, mas vai acontecer. Então, eu não quero nem ver sua cara quando eu fizer isso no nosso primeiro encontro. Não se eu fizer isso. Quando eu fizer isso. Então, aqui vamos ver se tinha mais alguma coisa para cobrir. Ou quando ela mostrar admiração sobre alguma característica sua. Então, ela fala do seu sorriso, às vezes ela pode falar da sua habilidade de cozinhar, da sua inteligência. Por exemplo, a mulher, nossa, você é inteligente, pô, eu nem quero ver sua cara quando eu recitar Shakespeare no seu ouvido no nosso primeiro encontro. Então, não precisa ser uma coisa que você literalmente vai fazer, pode ser uma dramatização. Não precisa ser verdade. Muitos caras, mas eu não sei cozinhar. Mas foda-se, velho. Finge que sabe e na hora você brinca com ela. Não tem erro. Então, basicamente, usa isso em qualquer parte da conversa. Sempre que você quiser saber quais são as intenções dela, se ela vai estar difícil ou não, você pode usar isso desde a primeira mensagem até a última mensagem. Enfim, você pode medir o interesse dela e praticamente fazer ela se comprometer a sair com você sem que você convide ela para sair. Então essa é uma técnica, putz, muito boa.
quantidade de encontro que eu já marquei por causa dessa técnica não está escrita. Então aqui eu tô te dando as estruturas, as fórmulas. Agora, você que tem que preencher aí de uma forma criativa para conseguir os seus encontros. Mas, cara, tá muito fácil. Então, vamos para a atividade, para você internalizar essa técnica. Então, o que você vai fazer agora? Você vai analisar suas conversas e ver aonde você poderia ter feito uma indução de encontro. Então, de repente, uma garota te elogiou e você não falou nada. De repente, uma garota deu alguma pista sobre ela e você não usou isso. Pensa sempre, por exemplo, quando uma garota der a característica, psicóloga, médica, você pensa no que as pessoas fazem de uma forma mais dramatizada possível. Tipo, psicólogo fica analisando os outros o tempo inteiro. É claro que psicólogo não faz isso, mas é uma dramatização. É uma coisa engraçada. Então, você pode até usar o Google, velho. Hábitos estranhos de psicólogo. Hábitos estranhos de cozinheiros. Hábitos estranhos de professores. Coisas que só professores fazem. Coisas que só psicólogos fazem. Coisas que só nutricionistas fazem. Então, você pegou isso, é uma conversa por texto. Você tem tempo para parar, ir no Google e pesquisar. Então, vai, pesquisa e fala. Você não vai fazer isso no nosso primeiro encontro, né? Tipo, ou um professor tem o hábito de dormir no meio do encontro, porque dizem eles que eles não têm vida e tal, tal, tal. A mulher é professora, pô, você não vai dormir depois que a gente assistir Netflix no nosso primeiro encontro, né? Porque os professores são, pô, tem que acordar cedo, né? Então, você não vai fazer isso comigo, né? Percebeu? Então, você tem o Google como fonte, tá? Depois, você vai visitar 10 perfis de mulheres que você acha interessante e pense em como você poderia fazer uma indução para cada uma delas. Não precisa fazer ainda, só pensa, eu poderia fazer uma indução disso aqui. Ela tem essa característica, eu posso fazer essa indução. Ela tem essa característica, eu posso fazer essa indução. Beleza. E depois você vai fazer uma indução de encontros em 3 conversas. Então, por que é interessante você ter feito os módulos anteriores? Porque agora você já tem, cara, opções. Você tem vários aplicativos instalados, você pode escolher lá o que você tem mais mulheres, que você tem mais contatos. Tem opções para testar, para botar em prática, para você internalizar isso e aprender. Eu, por exemplo, eu não fico pensando, eu vou usar agora uma indução de encontro. Não, para fazer esse curso eu fiz exatamente o processo inverso. Eu já usava essa técnica sem saber que era uma técnica. Depois eu fui ver, nossa, eu faço isso aqui toda hora e funciona bem. Então eu tive que fazer o processo contrário. Mas porque é uma coisa automática já. Eu já vou fazendo porque, cara, eu já sei que funciona e é uma coisa automática. É a mesma coisa você aprender a dirigir, você não fica mais pensando. Então, esses exercícios são para te ajudar a internalizar as técnicas para que depois você não fique pensando, agora eu vou fazer uma indução de encontro. Não, vai ser automático. Você vai ver na conversa e vai fazer. E, cara, essas técnicas te ajudam tanto na conversa, no tete a tete também, nos encontros. Você vai ficar, quando você internaliza isso e consegue por texto, você já vai ficar bom de papo nos encontros também. Beleza? Então, essa é a sua tarefa. Não deixa de fazer nenhum passos. Às vezes você pode ficar, eu não vou. Eu vou já usar agora. Eu não vou fazer o passo 1 e o passo 2. Cara, por que você precisa fazer? Porque você não vai aprender com os seus erros, se você não fizer. Então, a partir do momento que você analisa suas últimas 5 conversas que você teve com garotas, talvez não deram certo ainda. Você fala, putz, por que não deu certo? Eu podia ter feito uma indução aqui e tal. Ou nessa eu demorei muito, não chamei ela para sair, deixei esfriar. Nessa outra aqui eu fui com muita sede ao pote, chamei ela para sair cedo demais. De repente, se eu tivesse usado a indução, seria uma coisa mais sutil e ela teria se comprometido a sair comigo de uma forma mais simples. Então, é importante você fazer todos os passos das atividades. Beleza? Então, confio que você vai fazer o exercício. E, cara, usa essa técnica sempre, que é uma das melhores, das mais potentes técnicas que eu uso, que mais me dão resultado. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo.